Olá, participantes da PES, aqui é o Norton Almeida, conselheiro deliberativo. Hoje são 16 de junho de 2023 e eu faço esse vídeo porque a gente ouve muita gente falando aí, pessoas que estão até no governo, outras pessoas que ficam soltando algumas informações, dando entrevistas, dizendo que os fundos de pensão vão investir novamente em infraestrutura. E as pessoas ficam preocupadas com razão. Ora, os nossos planos, cada um deles vai ter a sua dinâmica de investimento. Hoje a PES tem uma estrutura de investimento, uma governança muito sólida, né? E no caso do Petrosul, por exemplo, que é o que mais traz preocupação, nós temos um plano que está numa política de imunização. Mais de 60% dos nossos ativos estão imunizados, ou seja, fazendo aderência aos nossos compromissos e até com uma rentabilidade maior que a meta atuarial. Não faz sentido ter um apetite a risco maior do que esse. Então, eu fico vendo muita gente com teoria da conspiração, agora tem trem-bala, novo tipo de investimento, Torre Pituba, que inclusive nunca deu prejuízo para a Petro, é bom a gente colocar isso com muita clareza, né? E outros investimentos, mas que a gente pode até debater depois, na minha visão, o que de fato aconteceu. Eu acho que houve problemas, eu acho também que houve, e aí a minha opinião, mais fortemente, sabotagem com ativos, tanto interno quanto externo, para que os fundos de pensão fossem atingidos e também um projeto de governo onde tirasse os fundos de pensão, o recurso dos fundos de pensão e levasse para o sistema financeiro. Então houve toda, na minha avaliação, essa percepção. Mas o que vale para a gente é como a gente vai tratar os investimentos dos nossos planos, principalmente Petrosul. E aí, os conselheiros estão atentos em relação a isso, a própria governança da casa estão atentos em relação a isso. Dificilmente a gente irá caminhar por uma trajetória de apetite de risco no plano nossos que são já maduros, né? Não faz nem muito sentido em relação a isso. Outra coisa importante é que a gente hoje tem a construção de um grupo de trabalho na Petrobras em relação à Petro. E, gente, com toda sinceridade, os nossos dramas são derivados de falta de aporte das patrocinadoras no passado. Isso é a principal causa, Se a gente debater qualquer coisa que não passe por isso, a gente vai estar fazendo um debate escamoteado. A gente tem que debater, sim. O movimento sindical tem uma ação desde 2001, reivindicando uma série de recursos que dá entre 15 e 30 bilhões de reais. E aí eu fico vendo gente falando, o movimento sindical não tem competência, não tem legitimidade para tratar desse tema. Ora, se a gente perder essa ação, que é a única forma hoje mais tangível de obter recurso, a gente fica numa situação muito complicada. Inclusive, o governo passado, né, a gestão passada da Petrobras, usou esse argumento pedindo, inclusive, extinção desse processo. Olha só o risco que algumas pessoas estão colocando à nossa fundação por um discurso absolutamente irresponsável. Sim, o movimento sindical tem o direito, tanto é que existe ação, tanto é que incorporou várias verbas a partir dessa ação civil pública, a partir do acordo de obrigações recíprocas. E agora a gente pode conseguir mais, porque pelo menos 2 desses itens, o Ministério Público já deu razão, ou seja, já recepcionou a tese dos sindicatos. Então, gente, a gente tem que ficar atento a esse grupo de trabalho, a essas verbas que estão lá na Ação Civil Pública de 2001. Para além disso, tem um outro grupo de trabalho, aí já a nível federal, para tratar de todo o sistema. E aí a gente vai tratar da marcação de título, a gente vai tratar de como a gente calcula a solvência dos planos, se 1 ano é o suficiente, mais tempo é o suficiente, inclusive existem países que utilizam muito mais tempo do que 1 ano, né? A gente tem que debater isso com muito carinho, muito critério técnico, para que o plano não fique vulnerável também no decorrer do tempo. Então, outra coisa, assim, a questão do imposto de renda sobre equacionamento tem que ser discutido, porque isso tem a ver com questões que envolvem para fora da Petro. A Petro, inclusive, não tem muito o que fazer, a gente tem que fazer o debate sistêmico em relação a isso. O voto de Minerva, a construção de estatutos, a construção de regulamentos, isso vai sentar os 4 atores e debater, né? Participantes, patrocinadoras, fundações e o governo. Então, acho que é importante a gente entender que agora a gente está num momento de diálogo e que a gente pode, com críticas ou não, fazer um debate com muita clareza. Lembramos, nós tivemos 6 anos de portas fechadas. Inclusive, os PEDs surgiram exatamente nesses 6 anos.
né? Porque a gente não conseguia debater o assunto, não conseguia ter eco do outro lado. O outro lado sempre via a mercantilização do sistema, sendo que o sistema é construído para atender o participante assistido, garantir a sua aposentadoria. Então, é esse o foco que a gente tem que ter. Primeiro, discutir o sistema, mas também discutir a questão da Petrobras especificamente e aquilo que a Petrobras não colocou nos nossos planos, né? Discutir as questões da Petro especificamente. Eu estou com muita esperança, eu estive conversando com o superintendente da Previc, estive conversando com o secretário de Previdência Complementar, né? Tenho conversado com o pessoal da FUP, da FNP, então eu percebo assim muita boa vontade. Inclusive algumas pessoas que estão hoje na gestão da Petrobras, eu vejo muita boa vontade de tratar esse tema. Vamos seguir adiante e vamos conquistar aquilo que é nosso, não é favor nenhum, não é nada para além do que seja do nosso direito. Reconstruir o nosso plano a partir de recursos que não foram aportados e tratar os nossos investimentos com zelo, com carinho, com a real medida do apetite ao risco que o nosso plano precisa. Um forte abraço, gente!